Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos à nossa retrospectiva de jurisprudência. Professor Gustavo Fernandes, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná e irei comentar com vocês hoje os principais julgados do ano de 2023 afetos à matéria de direito administrativo. Eu separei, pessoal, os julgados que eu reputo mais importantes para o cargo de delegado, tendo em vista aí as provas de delegado do estado do Pernambuco, a prova oral para delegado do estado de São Paulo, bem como a prova objetiva e discursiva aplicadas no mesmo dia para o estado de Santa Catarina, todas aí se avizinhando. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos para o nosso conteúdo, que eu separei aí uma quantidade boa de julgados para a gente poder comentar. E sem mais delongas, como eu não tenho o cabelo bonito do professor Tiago Dantas, nem tenho a voz de locutor do professor Diego Dantas e muito menos o porte físico do professor Rafael, vou colocar o material para vocês aí na tela, material que foi disponibilizado aí para vocês aí na descrição desse vídeo, e nós iremos aí trabalhar esses julgados que eu separei. Perfeito? Então, na sua tela, o primeiro julgado, que é um julgado com relevância, com pertinência temática para o nosso cargo de delegado, tendo em vista que faz uma correlação com o direito penal. Bom, pessoal, o STJ, agora no ano de 2023, reafirmou um entendimento que já tem alguns precedentes no âmbito aí desse Tribunal Superior, que é a utilização do Instituto, eu pulei um slide aqui, a utilização do Instituto da Continuidade Delitiva no âmbito do processo administrativo. Bom, pessoal, o STJ entende que se as infrações disciplinares forem da mesma natureza, praticadas em uma única atuação, ou seja, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, tem-se a natureza continuada dessas infrações disciplinares. Ou seja, é uma aplicação analógica do Instituto do Crime Continuado no âmbito do processo administrativo. E aqui, pessoal, os requisitos são aqueles mesmos utilizados aí no âmbito do direito penal, aqueles previstos no artigo 71 do Código Penal. Quais sejam a mesma natureza das infrações praticadas e as razões de tempo, de modo de execução e de lugar que levam a crer que as demais infrações são uma continuação daquela primeira infração disciplinar praticada. E vocês sabem que o Instituto da Continuidade Delitiva é um benefício aplicado ao autor, tendo em vista que, lá no Código Penal, é previsto que não vai se aplicar todas as penas previstas para cada um dos crimes. Vai se pegar a pena de um dos crimes e majorá-la, se esses crimes forem idênticos, ou se forem, as penas, melhor dizendo, forem idênticas, ou vai se pegar a pena do crime mais grave e também majorá-la, em vez de aplicar cada uma das penas separadamente e de forma cumulativa. Perfeito? Aqui, no âmbito do processo administrativo, o STJ já se manifestou em um caso concreto que deveria ser aplicada a pena singular, a pena da multa singular, pois aplicadas as sanções de forma separada, configuraria uma desproporcionalidade. Beleza? Então estejam atentos a esse julgado, de que é possível a aplicação analógica da teoria da continuidade delitiva, aquela do artigo 71 do Código Penal, no âmbito do processo administrativo, julgada de fevereiro do ano corrente, do ano de 2023, e exarada no informativo 11 da edição extraordinária, primeira turma do STJ. Perfeito, pessoal? Então, fiquem atentos. O nosso segundo julgado, eu trouxe com o intuito de não deixá-los caírem em uma pegadinha ou então não ficarem com uma dificuldade em prova objetiva, notadamente. Acredito que esse julgado aqui, caso seja cobrado, será em uma questão objetiva. Beleza? Entendeu aí o STF que é constitucional a constituição de fundação pública de direito privado para a prestação de serviço público de saúde. Bom, pessoal, se vocês pegarem uma questão dessa daí em uma das alternativas,
pode causar aí uma confusão, porque nós não pegamos, via de regra, todas as leis complementares que especificam as atuações das fundações públicas de direito privado. Porque a nossa Constituição, no artigo 37, inciso 19, prevê que, no caso de fundação pública de direito privado, deve haver uma lei complementar que especifique as áreas de atuação. Perfeito? Então, eu trouxe para vocês, para ficarem atentos, que o serviço público de saúde é possível. Nossa, deixa eu apagar aqui que eu fiz uma linha bem torta. Vamos lá. O serviço público de saúde pode ser prestado por fundação pública de direito penal ou de direito privado. Beleza? Aqui, ó. Serviço público de saúde é possível. Tranquilo? Bom, eu vou abordar com vocês as espécies, os tipos de fundações que nós temos no ordenamento jurídico pátrio. Mas antes eu vou fazer uma contextualização desse julgado para vocês entenderem. Porque o Conselho Federal da OAB, ele questionou a inconstitucionalidade formal e material de 3 leis do estado de Sergipe. Beleza? Essas 3 leis, cada uma, autorizou a criação de fundações públicas de direito privado para prestarem serviços na área da saúde. Perfeito? Veio o Conselho Federal da OAB e ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando tanto a inconstitucionalidade do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material dessas 3 leis. O que importa para nós é a inconstitucionalidade material que foi alegada e foi rechaçada pelo STF, e os fundamentos utilizados pelo STF para afastar essa incompatibilidade material das 3 leis do estado de Sergipe com a Constituição Federal. Beleza? Porque a um só tempo nós vamos trabalhar 2 dispositivos da Constituição Federal que são importantes e volta e meia aparecem em provas e são negligenciados na leitura seca, porque estão lá no final da Constituição, e muitos de nós, e eu também, até pouco tempo era concurseiro, eu também negligenciava, até quando eu percebi que eu precisava ler a lei seca, precisava fazer a leitura do texto legal para poder passar em provas de concurso. E depois que eu comecei a fazer isso, graças a Deus fui aprovado em sequência em 3 concursos, nos próximos 3 concursos que eu prestei. Perfeito? Então vejam bem, a Suprema Corte, ela afastou essa incompatibilidade material com a Constituição das 3 leis questionadas do estado de Sergipe, com base nos artigos 175 e 199 da Constituição. Pois veja bem, o artigo 175 diz que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. E vocês concordam comigo que a saúde é uma espécie de serviço público. A prestação aí de serviços de saúde constituem a prestação de serviços públicos. Perfeito? Além disso, o artigo 199 da Constituição fala: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Perfeito? Bom, vou explicar isso para vocês, para ficar lógico na cabeça de vocês, e ainda que não façam a leitura do artigo 175 e 199, vocês, ao se depararem com uma questão aí que envolve essa afirmativa de que fundação pública de direito privado pode prestar serviço público de saúde, isso estará de uma forma lógica na cabeça de vocês. Vamos lá. O artigo 175 falou que pode o poder público, na verdade, incumbe ao poder público prestar serviços, seja de forma direta ou sob regime de concessão ou permissão. Perfeito? Bom, nós temos no ordenamento jurídico brasileiro 3 espécies de fundações. A primeira delas é a fundação privada, que ela é criada por particulares e não integra, por consequência, a administração pública. Beleza? Então, é criada por particulares, é sujeita ao regime privado, ou seja, é regida pelas leis do direito privado e não integra a administração pública. Contudo, pode o poder público criar fundações. E ao criar fundações, nós temos as fundações públicas, as fundações públicas, e elas podem ser tanto de direito privado quanto de direito público. E eu já explico mais adiante quais são os critérios que diferenciam uma e outra. Pois bem,
Então, nossa segunda espécie é a fundação pública, ou seja, aquela criada pelo poder público, porém de direito privado, tendo em vista que se sujeita ao regime privado. É regida pelas leis do direito privado. E ela integra a administração pública indireta. Se vocês pegarem a Constituição Federal e irem até o artigo 37, inciso 19, vocês vão ver que pode, mediante autorização de lei específica, serem criadas aí as fundações. E essas fundações que são instituídas a partir de autorização de lei específica são as fundações públicas de direito privado, que se assemelham aí às entidades administrativas de direito privado, quais sejam a sociedade de economia mista e empresas públicas. Perfeito? Portanto, elas não são criadas por lei específica. Lembrem-se disso. Elas têm a sua criação autorizada por lei específica e integram a administração indireta. Perfeito? E a terceira hipótese, a terceira espécie de fundação é a fundação pública de direito público. Ela é criada pelo poder público e ela é regida pelas normas de direito público. E ela tem o seu regime, ela tem a sua natureza bem semelhante à das autarquias. Tanto é que a doutrina e mesmo a jurisprudência chamam a fundação pública de direito público de fundações autárquicas, tendo em vista a semelhança do regime de ambas as entidades administrativas. Perfeito? E ela integra, por consequência, a administração pública indireta. Perfeito? Então, sistematizando, nós temos a fundação privada, que é aquela criada pelos particulares, regida pelo direito privado, e ela não integra a administração pública, tendo em vista que foi criada por particulares. Nós temos a fundação pública de direito privado, que é criada pelo poder público, porém é regida pelas normas do direito privado. Entretanto, ela integra a administração pública indireta. E ela tem a sua criação autorizada por lei específica. Ademais, nós temos a Fundação Pública de Direito Público, que ela já é criada pela lei específica, porque ela se assemelha à autarquia. A autarquia, conforme o artigo 37, inciso 19, ela é criada por lei específica, ok? E essa Fundação Pública de Direito Público, ela se sujeita ao regime público, às normas do direito público. E ela integra a administração pública indireta. Por que eu fiz essa contextualização com vocês? Para isso aqui, previsto no artigo 175, fica lógico. O poder público pode, de forma direta, prestar serviços públicos. E a administração indireta compõe a administração pública. Então, as fundações públicas de direito privado, e aqui vocês vão ver na tese fixada, que fala que é uma fundação pública de direito privado, e as leis do Estado de Sergipe, elas autorizaram a criação de 3 fundações públicas de direito privado, perfeito? Então, foi esse instituto que revolveu aí esse julgado, tranquilo? Então, como o artigo 175 fala que pode o poder público, de forma direta, prestar os serviços públicos, incluindo aí o serviço público de saúde, nós temos que pode, então, a Fundação Pública de Direito Privado prestar serviço público. E, além disso, a própria Constituição não retira do poder da iniciativa privada explorar aí a assistência à saúde. Ou seja, a assistência à saúde, além de poder ser prestada de forma direta pela administração pública, ela pode também ser explorada pela iniciativa privada. Perfeito, pessoal? Então não confundam. Fundação Pública de Direito Privado pode prestar serviço público de saúde. Tranquilo? E aí, pessoal, eu falei com vocês, e aqui só a título de contextualização, que para a gente não vai ser relevante, não acredito mesmo que isso vá ser cobrado em uma prova discursiva. Se for cobrado, vai ser uma objetiva, vai ser essa tese, e eu trouxe para vocês aqui o artigo 175 e 179, repetindo, para poder fixar ambos os dispositivos da Constituição na mente de vocês e também para poder trazer uma lógica do porquê pode a Fundação Pública de Direito Privado prestar serviço público de saúde. Mas a inconstitucionalidade formal alegada era que não havia lei complementar especificando as áreas de atuação dessas fundações públicas de direito privado
criadas por essas 3 leis do estado de Sergipe. Perfeito? Mas aí o STF falou que havia sim, no resumo do essencial, uma lei que definia essas áreas de atuação. Embora não fosse uma lei complementar, era uma lei anterior à exigência de lei complementar para se especificar as áreas de atuação das fundações públicas. Perfeito? Porque essa exigência de lei complementar que especifique as áreas de atuação das fundações públicas, essa exigência ela foi introduzida no ano de 1998 através de uma emenda constitucional, ok? E essa lei que já definia as áreas de atuação das 3 fundações criadas pelas leis do Estado de Sergipe, essa lei ela era anterior ao ano de 1998. Portanto, o STF falou, olha, nesse caso é possível sim que essa lei, embora não fosse complementar, é uma lei ordinária, ela fizesse essa especificação. Perfeito, pessoal? Mas isso só a título de curiosidade, contextualização. O que importa para a gente são os fundamentos do porquê pode a Fundação Pública de Direito Privado prestar serviço público de saúde. Ok? Então, prosseguindo, nós temos aí o nosso terceiro julgado, que fala sobre o regime de subsídio no âmbito aí da Polícia Rodoviária Federal. Bom, pessoal, o STF, o Pleno do STF falou o seguinte: o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Bom, a Lei Federal 11.358 de 2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídio da carreira da Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Nessa lei, há dispositivos que vedam o pagamento de adicional noturno, horas extras e quaisquer outros adicionais aos policiais rodoviários federais. Entretanto, no bojo desses dispositivos dessa lei federal, há uma ressalva de que a gratificação natalina, o 13º, bem como o adicional de férias, o terço de férias, podem ser pagos aí aos policiais rodoviários federais que recebem sob o regime de subsídio. Bom, pessoal, vamos lá, sistematizando isso também. O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal estabelece o regime de subsídio. É uma forma remuneratória que é paga em uma parcela única e não comporta adicionais de remuneração. Não comporta aí qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Comporta, nada obstante, verbas indenizatórias, mas verbas aí remuneratórias não são comportadas aí no regime de subsídio, que é pago em parcela única. Esse regime de parcela única, ele faz entender que, ao ser estabelecida a remuneração, já está inserida no bojo dessa remuneração todo o desgaste físico, todas essas peculiaridades que seriam, em tese, remuneradas mediante aí os acréscimos, já estão compreendidas no bojo dessa parcela única. Ok? E aí o que o STF falou? Olha, a Lei 11.358 de 2006, no tocante às vedações de pagamento de adicional noturno, horas extras e quaisquer outros adicionais, ela é na sua maioria harmônica com a Constituição Federal. Perfeito? Então, esses dispositivos estão em harmonia com o regime de subsídio estabelecido na Constituição Federal, no artigo 39, parágrafo 4º. E para além disso, a ressalva do 13º e do terço de férias também está em consonância com a Constituição Federal, com o artigo 39, parágrafo 3º, né, que fala que é possível até mesmo no regime de subsídio se pagar aí o 13º e o terço de férias. E também é um entendimento do STF, beleza? O ministro Luiz Roberto Barroso, ele fundamentou que o que é incompatível com o regime de subsídio são as outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, perfeito? Então, não se pode acrescer ao subsídio parcelas que são de natureza
mensal, que são pagas com periodicidade mensal, perfeito? E tem natureza remuneratória. Contudo, o 13º e o terço de férias são pagos a todos os trabalhadores em geral, e aí deve-se preservar o princípio da isonomia, da igualdade, e além disso, a periodicidade desses acréscimos remuneratórios, a periodicidade ela é anual. O 13º e o terço de férias são pagos de forma anual, perfeito? Então, no resumo do essencial, os dispositivos estão, em sua maioria, em harmonia com a Constituição Federal, com o regime de subsídio previsto na Constituição Federal. Porém, o que nós precisamos de ter atenção, que é o principal desse julgado, que é o mais importante, é que o STF ele falou, olha, no tocante ao adicional noturno, eu, na condição de poder judiciário, não posso atribuir aos policiais rodoviários federais, né, esse adicional, porque estaria fazendo as vezes do poder legislativo. Portanto, como há a súmula vinculante número 37, que fala que não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob o fundamento da isonomia, porque o adicional noturno ele é pago também a todos os trabalhadores em geral. Perfeito? Mas tem, além de ter a periodicidade mensal, não poderia também o Poder Judiciário aumentar esse vencimento, na verdade, conceder, né, esse aumento aí na remuneração dos policiais rodoviários federais, porque seria o Poder Judiciário fazendo as vezes do Poder Legislativo, perfeito? E haveria aí uma interferência indevida na separação dos poderes, ok? Mas o mais importante desse julgado é que o STF falou, olha, beleza, não se pode pagar os adicionais, e ali no dispositivo da Lei 11.358, que não pode se pagar também horas extras, mas o STF falou, olha, deve-se dar uma interpretação conforme no tocante às horas extras. E qual é essa interpretação conforme? É que não se pode pagar horas extras, não se podem ter adicionais remuneratórios pelo serviço ordinário prestado pelo policial rodoviário federal. Então, tudo aquilo que está inserido no serviço ordinário, e especificamente no tocante às horas trabalhadas, se estiver dentro daquelas 40 horas mensais aí que deve trabalhar o policial rodoviário federal, tudo que está inserido dentro desse contexto ordinário não pode ser acrescido via aí uma remuneração em sede de adicional, abono, enfim, e nenhum outro adicional, perfeito? Mas tudo aquilo que extrapolar, tudo aquilo que suplantar o serviço ordinário do policial rodoviário federal deve ser remunerado. E aí o STF falou, então, dando interpretação conforme, as horas extras realizadas que eventualmente ultrapasse a quantidade remunerada pela parcela única, que extrapola aquilo que está inserido no bojo do subsídio, que é pago em parcela única, deve ser remunerado. Beleza? Então, o regime de subsídio não afasta a remuneração pelo serviço extraordinário desempenhado aí pelos policiais rodoviários federais. Tranquilo? E aí eu sistematizei isso mais abaixo para vocês. Muita atenção. Né? O que é importante? O que é o mais importante desse julgado? É você saber que a lei é constitucional na parte que veda o adicional noturno aos policiais rodoviários federais. Porque o STF falou, não se pode pagar adicional, porque já está prevista aí essa vedação no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, e não pode o Poder Judiciário fazer esse aumento aí no vencimento sob pena de usurpar a função típica do Poder Legislativo, perfeito? Contudo, é inconstitucional a interpretação que impeça a remuneração desses policiais rodoviários federais pelo desempenho de serviço extraordinário. Ou seja, é possível se pagar as horas extras pelo serviço extraordinário. Porém, não se pode pagar adicional noturno, resumindo. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos. Aqui é a cara da CESP tentar fazer uma pegadinha. Tranquilo? Pode fazer, olha, é possível se pagar... Não é possível se pagar adicional noturno para o policial rodoviário federal. Entretanto, é possível se pagar hora extra. E aí, lembre, né? A CESP tem aquela peculiaridade, que a questão incompleta não é questão errada. Então, fiquem atentos.
saibam a razão desse julgado, saibam os fundamentos, entendam que o STF falou, olha, não se pode pagar o adicional noturno, não pode o Poder Judiciário fazer esse aumento sob pena de usurpar a função do Legislativo, fazer às vezes do Legislativo de forma indevida, porém é inconstitucional a interpretação que veda o pagamento de horas extras pelo serviço extraordinário prestado. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Então fiquem atentos aí a esse julgado muito importante. Tranquilo? Prosseguindo, nós temos o julgado acerca da responsabilidade civil do Estado, extremamente importante, com total pertinência temática também. E eu acredito muito nesse julgado aí também, em uma prova discursiva em breve. Perfeito? Trabalhando aí outros elementos da responsabilidade civil estatal, mas eu acredito muito que essa jurisprudência vai ser cobrada em uma prova oral também. Beleza? Então é importante fazer a leitura, façam a leitura do inteiro teor desse acórdão e revisitem também esse julgado em véspera de prova discursiva. O pessoal que vai fazer prova oral para delegado de São Paulo, perfeito? Estejam com esse julgado aí afiado, assim como o próximo, não sei se é o próximo, mas eu trouxe mais adiante aí também a utilização da colaboração premiada no bojo de uma ação civil por ato de improbidade administrativa, também muito importante. A questão de condenado poder aí, ser nomeado e entrar em exercício, nomeado e empossado, e consequentemente também entrar em exercício em cargo público, perfeito? São julgados extremamente importantes. A meu ver, do ano de 2023, estão no top 3 de julgados mais importantes. Então vamos lá, pessoal. Segunda turma do STF, aí, no julgado aí que foi divulgado aí no informativo 1089, de março de 2023, disse que no caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência de sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois esse nexo causal ele é presumido. Presumido. Bom, pessoal, nos termos aí do artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade civil do Estado, seja aí pelas pessoas jurídicas de direito público ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, ela é, via de regra, objetiva para os atos comissivos, tendo em vista que o legislador ele praticou ali o silêncio eloquente, ele não exigiu a comprovação de dolo e culpa no artigo 37, parágrafo 6º, para se atribuir uma responsabilidade ao Estado no tocante aí aos danos causados ao particular, perfeito? Então a responsabilidade civil ela é de regra objetiva para as pessoas jurídicas de direito público, bem como as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, ok? E para os atos omissivos, conforme os entendimentos mais recentes aí dos tribunais superiores, no tocante à omissão, a responsabilidade ela será objetiva para as omissões específicas, são aquelas em que o Estado faz às vezes de garantidor, em que o Estado assume uma posição de garante, perfeito? E no tocante às omissões genéricas, a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, demanda a comprovação de dolo e culpa. Beleza? Então, pessoal, fiquem atentos a isso. E no tocante às omissões genéricas, a responsabilidade ela vai ser subjetiva a partir da teoria da culpa anônima ou culpa do serviço. E essa teoria ela fala, olha, haverá responsabilidade civil do Estado se comprovar que o Estado não prestou o serviço, ou o Estado prestou o serviço de forma ineficiente, ou então prestou o serviço de forma tardia. E aí, no tocante a essa responsabilidade, tem se adotado aí a teoria da culpa anônima ou culpa do serviço. Perfeito? E, pessoal, no tocante à responsabilidade objetiva, a modalidade adotada na via da regra é a do risco administrativo, ou seja, aquela modalidade em que se comportam as excludentes de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. Perfeito? Então, via de regra, adota-se a responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo, que comporta as excludentes agora mencionadas. Perfeito? E aí, pessoal, trazendo para o bojo desse julgado,
o STF ele falou o seguinte, olha, como a responsabilidade do Estado pelos atos comissivos aí durante, por exemplo, uma operação policial, o Estado está ali fazendo a presença policial, né, através das forças públicas de segurança. E aí, caso, em decorrência dessa atuação, resulte uma vítima fatal por o que popularmente a gente chama de bala perdida, no bojo de uma ação de indenização movida contra o Estado, ainda que o particular não consiga comprovar que o projétil que atingiu a vítima partiu das armas dos policiais, ainda assim haverá responsabilidade civil estatal, porque o ônus probatório incumbe ao poder público comprovar que a sua atuação se deu em conformidade. Perfeito? Então, cabe ao Estado provar a exclusão do nexo causal. Né? Cabe ao Estado virar e falar assim, olha, e isso está nos fundamentos do julgado. Olha, essa operação ocorreu em um local diferente em que a vítima foi atingida. Ou então houve uma culpa exclusiva da vítima. Ou então houve um fato de terceiro. Por exemplo, que o projétil partiu da arma de um infrator, da arma dos criminosos. Cabe ao Estado comprovar. Cabe ao Estado fazer essa comprovação de alguma dessas hipóteses que excluem o nexo causal. Perfeito? Então, o STF ele falou o seguinte, olha, essa atribuição do ônus probatório ao Estado isso é muito importante, eu até trouxe aqui para vocês, ó, vou até fazer uma estrelinha, coloque isso na sua resposta em uma questão discursiva, coloque isso na sua questão discursiva. Pô, pessoal, eu tô com um mouse aqui, porque peraí que eu... só um minutinho. Eu tô com um mouse aqui horrível, porque o meu parou de funcionar recente, não deu tempo, né? Estou em processo de mudança de cidade, enfim. Mas vamos lá. Tá horrível aqui para desenhar, mas só um minutinho agora eu consegui ainda sumir. É isso aí, pessoal. Vai dar certo. Pronto, tá de volta. Vamos lá. Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês essa parte aqui até destacada, porque eu reputo muito, muito, muito importante vocês colocarem no bojo de uma resposta discursiva, que agora eu consegui. Aí, ó, uma estrelinha, perfeito? No bojo de uma resposta discursiva, eu acho assim, indispensável colocar que a atribuição desse ônus probatório ao Estado é uma decorrência lógica do monopólio estatal do uso da força e dos meios de investigação. Como o Estado detém toda a logística, todos os recursos, como câmeras corporais aí nos policiais, perícia técnica, como o Estado detém todo esse arcabouço logístico, incumbe a ele comprovar que a atuação das forças de segurança pública foram em conformidade. Perfeito? Ou então comprovar que, na verdade, consequentemente, comprovar que houve uma exclusão do nexo causal. Perfeito? Coloquem isso na prova de vocês. É uma decorrência lógica do monopólio estatal do uso da força, a atribuição desse ônus probatório ao Estado. Perfeito? Enfim, é isso no tocante a esse julgado. Muito, muito, muito importante. Né? Caso também venha trabalhando na questão discursiva, pedindo aí como se dá a responsabilidade civil no ordenamento jurídico, fale que de regra é objetivo nos atos comissivos estatais, tendo em vista aí, mencione o artigo 37, parágrafo 6º, principalmente o pessoal que vai fazer a prova para delegado de Santa Catarina, a FGV, pessoal. Eu fiz a prova discursiva da FGV para delegado do estado do Rio Grande do Norte, perfeito? Fui aprovado lá também, e teve uma questão, já menciono isso sempre em sala, nos cursos que nós fizemos aí para delegado de Santa Catarina, eu bati muito nessa tecla, coloquem o óbvio, escrevam o óbvio, tá? Eu lembro que na minha prova cobrou direito à greve pelos policiais, se era possível os policiais civis realizarem greve, e aí colocar que o direito à greve está previsto na Constituição valia 30% da pontuação. Acho que a questão valia 10 pontos e 3 pontos eram só para você colocar. O direito à greve está previsto na Constituição. Perfeito? Então,
mencionem no bojo de uma resposta que envolva a responsabilidade civil estatal o artigo 37, parágrafo 6º. É fácil de decorar. Artigo 37, parágrafo 6º, só isso. Que lá fala que a responsabilidade civil estatal deverá ser imputada às pessoas jurídicas de direito público, bem como às pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. É de regra objetiva, ou seja, dispensa a comprovação de dolo ou culpa para os atos comissivos estatais e, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, nas omissões específicas também é objetiva e nas omissões genéricas é subjetiva, teoria da culpa anônima ou culpa do serviço. Perfeito? E a modalidade é do risco administrativo, na responsabilidade objetiva, que comporta as excludentes, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro. E trazendo para o bojo desse julgado, cabe ao Estado comprovar aí a excludente do nexo causal. Perfeito? Porque esse nexo causal ele é presumido em favor do particular. Tranquilo? Então, daremos aí continuidade no nosso estudo. E aí nós chegamos a um julgado aí que envolve o Estatuto da Polícia Civil aqui do Estado do Paraná. Aqui, pessoal, eu já acredito muito em uma questão objetiva, perfeito? Já trazendo aí para vocês a informação principal, acredito muito em uma questão aí cobrando se é possível a participação de procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil, tá? E o STF aí, na ação direta de inconstitucionalidade 2926 aqui do Paraná, entendeu que sim, é constitucional, é possível, inclusive é salutar a participação aí, né, da advocacia pública no desenvolvimento das atividades da Polícia Civil. E aí o Procurador-Geral do Estado pode indicar um membro, né, um procurador do Estado como membro do Conselho da Polícia Civil. Então gravem isso. O principal desse julgado que eu trouxe para vocês é que é possível a participação de procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil. É uma questãozinha que traria uma dificuldade, perfeito? Porque é uma informação aí que não é fácil de extrair somente com a leitura, por exemplo, da tese fixada. Tranquilo? Tem que ler os fundamentos do julgado. E nos fundamentos está que é possível, sim, a participação de procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil. Mas vamos à tese fixada. É inconstitucional, por violar o devido processo legal e o princípio da não culpabilidade, norma estadual que prevê a supressão remuneratória de policial investigado em sede de sindicância. Não obstante, o afastamento do acusado deve ser analisado à luz do caso concreto, com observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aqui também vai mais uma dica para quem vai fazer prova oral e prova discursiva. Sempre tentem mencionar o máximo de direitos e garantias fundamentais nas respostas de vocês. Perfeito? Se cair algo na discursiva, acredito que não, mas se cair algo abordando essa questão de supressão remuneratória de policial investigado em sede de sindicância, trazendo aí a questão do afastamento cautelar desse acusado, do investigado em sede de sindicância, mencione aí os princípios do devido processo legal, o princípio da não culpabilidade, contraditório, ampla defesa. Sempre mencione, porque o que nós precisamos é de pontuar, é de captar o máximo possível daquilo que está no espelho da resposta, beleza? E aí, pessoal, bom, resumindo, a Lei Complementar 98 de 2003, que alterou o Estatuto da Polícia Civil do Paraná, ela previu 3 pontos mais importantes. A previsão da presença de procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil, já falei com vocês, é possível, é salutar, conforme o STF fundamentou. O afastamento cautelar em sede de sindicância também é possível, analisada a gravidade do caso concreto. E a previsão de supressão remuneratória de policial investigado em sede de sindicância. Essa aqui é bem óbvio. Se caísse, tenho certeza que a maioria ia falar que isso é inconstitucional. Perfeito? Porque é inconstitucional, porque viola o princípio aí da não culpabilidade e do devido processo legal. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a parte mais importante. O que eu falei com vocês está aqui pormenorizado. Depois está aí no material para ficar para vocês aí fazerem uma revisão. Tranquilo? Então, já adiantando, nós chegamos aí a um julgado que é correlato,
a esse que eu acabei de mencionar para vocês, porque está também na ADIM 2926 do Paraná, certo? E aqui, pessoal, esse julgado, que tem a tese de que é inconstitucional por ofender o princípio da simetria, norma da Constituição Estadual, que prevê a edição de lei complementar para disciplinar as atribuições e o Estatuto das Carreiras Exclusivas de Estado, visto que essa exigência não encontra paralelo na Constituição Federal, sobretudo no tocante às carreiras policiais, aí, conforme artigo 144, parágrafo 7º. Pessoal, seguinte. O artigo 144, parágrafo 7º, ele preconiza que a lei vai disciplinar aí as atribuições e o Estatuto das Carreiras Policiais, ok? Veio a lei estadual daqui do estado do Paraná e disse que era necessária a edição de lei complementar para se disciplinar as atribuições e o Estatuto das Carreiras Exclusivas do Estado. Na verdade, isso estava previsto na Constituição Estadual aqui do Paraná. Perfeito? E aí, o que o STF falou? Olha, a exigência na Constituição Estadual de lei complementar para se fazer essa disciplinação, essa disciplina das atribuições e do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná e das carreiras exclusivas de Estado de modo geral, essa exigência ela é inconstitucional por ofender o princípio da simetria, já que no plano federal, no plano da Constituição Federal, não há essa exigência, portanto, não pode a Constituição Estadual fazer de modo diverso. Perfeito? Contudo, se for editada uma lei complementar disciplinando as atribuições e o Estatuto da Polícia Civil, por exemplo, essa lei ela não padece de vício formal de inconstitucionalidade. Por quê? Ela vai ser recepcionada com status de lei ordinária. Perceberam a diferença? A exigência de lei complementar na Constituição Estadual é inconstitucional. Perfeito? Essa exigência, esse dispositivo da Constituição Estadual, ele é inconstitucional por ferir o princípio da simetria. Porém, caso seja editada uma lei complementar, ou seja, caso lá tenha sido votada a lei com quórum de maioria absoluta, essa lei não vai sofrer de vício formal de inconstitucionalidade. Ela vai apenas ser recepcionada com status de lei ordinária. Perfeito? E aí ela vai continuar vigente sem maiores problemas. Tranquilo? Porque quem pode o mais, pode o menos. Foi aprovado com um quórum maior. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Ótimo, excelente. O que não pode é haver essa exigência e também não há necessidade de se anular a lei uma vez editada. Perfeito? Então, é isso que há de importante nesse julgado aí, publicado no informativo 1087, julgado de março de 2023. Tranquilo? Prosseguindo, nós temos aí também uma reafirmação do entendimento do STJ de que não há nulidade do processo administrativo disciplinar, do PAD, por excesso de prazo de forma automática. É necessária a comprovação de efetivo prejuízo. Tal qual no processo penal, no âmbito do processo administrativo disciplinar, no tocante ao excesso de prazo, só haverá a nulidade se comprovado o efetivo prejuízo. Perfeito? E isso já é um entendimento consolidado do STJ, porque já há súmula nesse sentido. A súmula 592 do STJ fala que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. E, para além disso, na Lei 8.112 de 90, a lei que disciplina aí, as carreiras federais, aí, ela prevê que o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Perfeito? Então, somente haverá nulidade no excesso do prazo para se concluir processo administrativo disciplinar se houver efetivo prejuízo. Tranquilo? E a tese que o STJ fixou é que a prorrogação de processo administrativo disciplinar por si só não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar a nulidade, porque não demonstrado o prejuízo consequente dessa prorrogação. Tranquilo, pessoal? Então estejam atentos aí a esse entendimento reafirmado aí do STJ.
Prosseguindo, nós temos aí que o STF, o Pleno do STF, no informativo 1098, disse que é constitucional. Constitucional. Isso aqui também, pessoal, pode trazer uma dificuldade, uma questão objetiva, porque se você não tiver contato com esse julgado, eu entendo que é contraintuitiva a tese fixada, a redação aí da tese fixada. Perfeito? Então, se vier uma prova discursiva para aqueles que não tiveram contato com o julgado, poderão ter uma dificuldade aí. Mas nós não teremos, porque nós estamos aqui fazendo essa retrospectiva. É constitucional. Caramba, meu mouse tá horrível, mas vai dar tudo certo. É só apagar aqui. Pronto. Pessoal, é constitucional, vou circular porque é muito importante, circule aí no material de vocês também. É constitucional norma estadual que impede a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária de servidor que responde a processo administrativo disciplinar. Pessoal, o servidor que responde a um PAD, ele não pode se exonerar a pedido e tampouco pode fazer a aposentadoria aí voluntária. Perfeito? Norma estadual que preveja esse impedimento, ela é constitucional. Perfeito? Constitucional. E isso foi o que previu a Lei 6677 de 94 do Estado da Bahia, no seu artigo 240. Falou que o servidor que responde a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a sua conclusão e o cumprimento da penalidade, acaso aplicado. Perfeito? E aí o STF falou, olha, essa norma ela é constitucional. Pode haver esse impedimento sim. Perfeito? Contudo, atenção para a ressalva aqui logo abaixo. Contudo, deve-se dar uma interpretação conforme no tocante à aposentadoria voluntária. E qual interpretação é essa? É de que, se houver um excesso no prazo de conclusão do PAD, aí sim poderá o servidor pedir a aposentadoria voluntária. Porque vejam bem, afigura-se irrazoável, desproporcional, impedir que o servidor que já cumpre os requisitos de aposentadoria ficar à mercê aí de um excesso de prazo injustificado por parte da administração. Tranquilo? Então, se houver excesso na conclusão do processo administrativo disciplinar, o PAD, aí sim poderá o servidor se aposentar voluntariamente. É possível a concessão da aposentadoria para ele. Perfeito? Mas a norma que prevê o impedimento tanto da exoneração a pedido quanto da aposentadoria involuntária, ela é constitucional. Tranquilo? E tem essa interpretação conforme aí de que o excesso de prazo no PAD não pode impedir a aposentadoria voluntária. Perfeito? Prosseguindo, estamos chegando aí nos julgados mais importantes. Tranquilo? Nós temos que o STF aí no informativo 1101, julgado aí de julho de 2023, recentíssimo e com total pertinência temática, nós temos que o STF ele falou que é constitucional a utilização da colaboração premiada, aquela prevista na Lei 12.850, que dispõe sobre as organizações criminosas. É possível a utilização deste instituto da colaboração premiada no âmbito civil, ou seja, em ação civil por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. Contudo, a Suprema Corte ela elencou 5 diretrizes que devem estar presentes na utilização dessa colaboração premiada. Pessoal, eu entendo que é realmente dificultoso se memorizar uma quantidade enorme de informações como as informações exigidas aí para o cargo de delegado, aí, para quem vai fazer a prova de delegado. Eu entendo perfeitamente. Entretanto, há algumas situações que elas precisam ser realmente memorizadas, elas precisam de ter uma atenção especial. E eu sempre falo em sala de aula que desse julgado, pelo menos as 3 primeiras diretrizes, elas têm que estar assim bem sedimentadas na cabeça
de quem vai fazer prova para o cargo de delegado. Tranquilo? Por quê? Eu acredito muito que esse entendimento ele vai ser cobrado em uma questão discursiva ou em uma prova oral. Perfeito? A CESP, por exemplo, gosta muito de cobrar jurisprudência em provas orais. Tá? E, nada obstante, a VUNESP também. Embora a VUNESP goste ali de trabalhar alguns temas mais inusitados, ela faz aí, na verdade, a VUNESP não, a banca específica, né, do estado de São Paulo, ela faz esse mix entre questões mais difíceis, porém questões também um pouco mais tranquilas. E trabalha também a jurisprudência. E, então, pessoal, estejam muito atentos a esse julgado. Fixem na mente de vocês pelo menos as 3 diretrizes, que sejam de um modo geral, notadamente para quem vai fazer a prova oral do estado de São Paulo e quem vai fazer a prova discursiva aí, que é no mesmo dia do estado de Santa Catarina, no mesmo dia da prova objetiva, porque agora na prova objetiva do estado de São Paulo, a terceira diretriz aqui, ela caiu, ela foi cobrada em uma questão objetiva. Mas eu acredito que esse julgado ele vai ser cobrado em uma prova discursiva a qualquer hora dessa ou em uma prova oral, perfeito? Então, feitas tais ponderações, nós vamos para as diretrizes em específico aqui. A primeira diretriz fixada pelo STF é que, realizado o acordo de colaboração, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e a cópia da investigação. Então, a cópia da investigação, as declarações do colaborador e o termo de colaboração premiada devem ser remetidos ao juiz, para que o juiz faça ali a análise de legalidade, voluntariedade e regularidade. Além disso, deve o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, sempre acompanhado do seu defensor, para poder analisar os aspectos que eu acabei de mencionar: regularidade, legalidade e voluntariedade. E aí, pessoal, isso está até previsto também na Lei 2.850, principalmente nos casos em que esse colaborador está ou esteve sujeito a medidas cautelares. Aqui, como vocês que estão estudando para delegado têm que estar com a leitura da lei seca, principalmente da 2.850 em dia, isso aqui eu acredito que vai ser fácil, perfeito? É uma questão lógica, é uma questão que vocês vão bater o olho e vão lembrar. A segunda diretriz, ela também ela é fácil de lembrar, porque quando vocês estão estudando a lei 2.850, vocês estudam a chamada regra da corroboração. Há um dispositivo lá na lei 2.850 que impede, tão somente com base nas declarações do colaborador, impede que o juiz receba a denúncia, que sejam decretados aí cautelares de natureza real ou pessoal, bem como se profira um decreto aí condenatório, uma sentença condenatória. Perfeito? Então, tão somente com base nas declarações do colaborador, não é possível também, aqui no bojo do nosso estudo, não é possível que o Ministério Público inicie a ação civil por ato de improbidade. Não é possível que também seja inaugurada aí a ação civil por ato de improbidade, tão somente com base nas declarações do colaborador. É necessária a corroboração com outros elementos de prova. Tal qual é na Lei 12.850, aqui também é necessária aí a regra da corroboração. Perfeito? A terceira diretriz fala que a obrigação do ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral. Pessoal, o ressarcimento do dano deve ser integral. O que é possível se negociar é o modo e as condições para que esse colaborador faça o ressarcimento integral. Perfeito? A quarta diretriz, ela fala que a colaboração ela deve ser celebrada pelo Ministério Público com a interveniência, com a participação da pessoa jurídica interessada e devidamente, por óbvio, homologado pela autoridade judicial. Contudo, já objeto da quinta diretriz, caso o acordo já tenha sido celebrado tão somente pelo Ministério Público, sem a participação da pessoa jurídica interessada, até a data desse julgado, ou seja, até 1/7/2023, caso esse acordo tenha sido celebrado somente pelo Ministério Público, ainda assim será válido. Entretanto, no bojo desse acordo, tem que estar previsto aí o ressarcimento total do dano e também deve ser homologado devidamente pelo juiz e ser regularmente cumprido aí pelo beneficiado. Tranquilo?
Então estejam atentos aí a essas 5 diretrizes. Leiam e releiam esse julgado, principalmente aí no tocante às 5 diretrizes. E aqui eu vou fazer só uma ponderação com vocês, nessa parte que fala sobre a ação civil por ato de improbidade. Pessoal, o artigo 17D, salvo engano, da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, fala que a ação de improbidade ela é uma ação que tem natureza repressiva e é de caráter sancionatório. Com o advento desse artigo 17D, inserido aí na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230 de 2021, teve doutrinador que sustentou, houve uma corrente doutrinária que sustentou que a improbidade administrativa ela passou a ser uma nova esfera, uma nova instância, apartada da esfera civil, apartada da esfera penal e apartada da esfera administrativa. Porque nesse artigo 17D fala, a ação de improbidade ela tem natureza repressiva e é de caráter sancionatório, e não constitui uma ação civil. Porém, o STF, ao julgar aí a retroatividade, dentre outras situações, mas a retroatividade da revogação da modalidade culposa, a retroatividade do novo regime prescricional aí, inseridos aí na lei de improbidade pela lei 14.230, o STF, ao julgar essa situação, acho que é o recurso extraordinário com H 8439, eu não vou recordar o número agora. Mas enfim, o STF, ao fazer aí a análise dessa retroatividade, o STF reafirmou que a ação de improbidade ela tem natureza civil, beleza? Então estejam atentos à literalidade do artigo 17D, vejam se a questão objetiva está cobrando a literalidade do artigo 17, se falar com base na lei 8429, a lei de improbidade administrativa, e aí falar que a ação de improbidade ela tem natureza repressiva, com caráter sancionatório e não constitui uma ação civil, marquem que está correto, porque pediu com base na lei. Entretanto, se pedir com base no entendimento do STF, falem que a ação de improbidade ela tem natureza civil, porque já foi reafirmada aí pelo STF. Beleza? Tranquilo? Só esse apontamento aí para vocês. E, por fim, nosso último julgado, também muito importante, acredito muito que venha a ser cobrado em uma questão discursiva ou mesmo em uma prova oral. Nada obstante, pode ser cobrado também em prova objetiva, mas se for cobrado em prova objetiva, vai vir somente a tese fixada ali. Mas, acaso caia em uma prova discursiva ou a prova oral, precisamos fundamentar, beleza? E eu trouxe aqui o fundamento para vocês. Bom, o STF, o pleno do STF, entendeu aí, ao julgar o recurso extraordinário 1.282.553 do Estado de Roraima, entendeu que a suspensão dos direitos políticos prevista aí no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, ou seja, a suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, e vale salientar com vocês que essa suspensão desses direitos políticos ela vai ocorrer tanto se fixada uma pena privativa de liberdade quanto uma pena restritiva de direitos. Essa suspensão dos direitos políticos ela não impede a nomeação e a posse de candidato aprovado em concurso público. E aí o STF falou, olha, tem 2 requisitos que devem ser observados. A infração praticada por esse candidato aí aprovado, que é condenado, ela não pode ser incompatível com o cargo almejado, beleza? E também deve haver ali uma compatibilidade de horários entre o regime de pena aplicado e a carga horária estabelecida ali para o cargo, perfeito? Mas a tese fala o seguinte, na sua literalidade, é que a suspensão desses direitos políticos não impede a nomeação e a posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não seja incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Lembrem o que eu falei, mencionar direitos e garantias fundamentais em toda e qualquer resposta discursiva. Falar da dignidade da pessoa humana sempre que comportar, sempre e na maioria dos casos vai comportar. E aqui no nosso caso, em específico, valor social do trabalho,
perfeito? Então, em homenagem a esses princípios, é dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado. O objetivo principal da execução penal nos termos do artigo 1º da LEP. E aí o início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juiz de execuções, que analisará a compatibilidade de horários. Conforme eu lhes falei, deve haver a análise da compatibilidade da infração praticada com o cargo, bem como aí da carga horária e do regime de cumprimento da pena. Perfeito? Mas, repetindo aqui ainda na tese fixada, prestem muita atenção e coloquem na prova de vocês dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e também na questão do objetivo da LEP em ressocializar. Né? Um dos objetivos aí da pena é a ressocialização, perfeito? E isso é um dever do Estado. Então, não faz sentido o Estado impedir, né, em homenagem à dignidade humana, o valor social do trabalho, impedir que esse candidato aprovado, embora condenado, exerça aí o seu labor no cargo público, perfeito? E aí vamos aos fundamentos. Pessoal, o STF falou que os direitos políticos dos apenados que forem suspensos têm unicamente o objetivo de afastar da atividade política aqueles que ofenderam valores caros à vida em sociedade. Ou seja, essa suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3, ela diz respeito tão somente aos direitos políticos, que é a participação desse indivíduo enquanto eleitor ou enquanto um candidato à eleição, perfeito? Então, a ideia é essa, é tão somente evitar que o indivíduo participe politicamente da vida do Estado, porque esse indivíduo feriu valores caros aí da vida em sociedade. E aí, o STF ele fundamentou que a previsão, essa previsão da suspensão dos direitos políticos, ela não pode ser considerada de forma isolada como um empecilho para a posse do candidato em concurso público. Uma vez que a LEP, conforme eu disse para vocês ali ao analisar a tese, a LEP ela tem por objetivo, um dos objetivos principais, a ressocialização do condenado. Perfeito? E aí, não é razoável que o poder público, principal responsável por essa reintegração do condenado ao meio social, obstaculizar tal finalidade, impossibilitando a posse em concurso público, em cargo público, melhor dizendo, de candidato que, a despeito de toda a dificuldade enfrentada pelo encarceramento, ainda consiga ser aprovado em diversos concursos públicos. Perfeito? E aí, mais adiante, o STF ele ainda fundamentou o quê? Deixa eu só passar aqui. Ainda está faltando um slide aqui, pessoal, mas eu coloco para vocês, eu mando para vocês. O STF ele trouxe ali uma série de direitos sociais e outros direitos e garantias fundamentais que devem ser observados aí nessa análise né, ao julgar esse caso. O STF analisou diversos outros direitos e garantias fundamentais que, na medida do possível, é importante que vocês coloquem uma eventual resposta discursiva ou de prova oral. Perfeito? O STF falou, deixa eu só pegar aqui o material, vou disponibilizar para vocês aí, tranquilo? O STF ele falou ainda o seguinte, só um minutinho. O STF ele ainda fundamentou o seguinte, pessoal, que o direito ao trabalho ele é um direito social, perfeito? O direito ao trabalho ele é um direito social e que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, já mencionado, e aí o STF ele foi e elencou uma série de objetivos, né, da República Federativa do Brasil para fundamentar também essa possibilidade do condenado ser nomeado e empossado em cargo público. E o STF falou, olha, como é um objetivo fundamental da República construir uma sociedade livre, justa e solidária para se garantir o desenvolvimento nacional, bem como erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, é possível que esse candidato, então, seja nomeado e empossado em cargo público, ainda que condenado. Por quê? Esses valores caros da República Federativa do Brasil, eles não se confundem com os direitos políticos.
e a suspensão em razão de condenação criminal transitada em julgado, ela se refere apenas aos direitos políticos, que não se confundem aí, portanto, com esses valores que eu acabei de mencionar. Perfeito, pessoal? Então, chegamos aí ao final dessa nossa retrospectiva. Espero que tenha sido produtivo aí para vocês. Esses julgados, dentre outros temas aí que são mais quentes para as provas, que são mais profundos do ponto de vista doutrinário, serão abordados aí no curso para a prova oral de delegado do Estado de São Paulo. O curso aí que nós estamos aí disponibilizando aí tem um time muito forte. Eu, por razões pessoais, não estou nesse time. Talvez eu faça uma ou outra revisão, mas por razões pessoais aí de mudança de comarca, eu precisarei de um tempo maior disponível aí para me dedicar às atividades aí do cargo. Mas o time está repleto de professores extremamente qualificados, professores que inclusive me levaram à aprovação em 3 concursos públicos, estado do Rio Grande do Norte, estado aqui do Paraná, bem como do estado do Espírito Santo, inclusive estado esse que eu fui experimentado aí na prova oral, e fui preparado aí pelo professor Thiago Dantas, professor Diego Dantas. Então, pessoal, está disponível aí, beleza? O curso aí para a prova oral de delegado de São Paulo, curso aí do Processual Prime, e também tem o professor Rafael Gobi aí, que é um cara sensacional, teve um desempenho excelente na prova oral para delegado do Estado de São Paulo, conhece a banca bastante e vai agregar bastante aí para vocês aí, vai preparar e deixar vocês afiados aí para essa prova. Além disso, nós teremos também o curso, e aí eu já estarei presente, para delegado do Estado de Pernambuco, que se avizinha, o edital aí já está na iminência de ser publicado, e nós iremos trabalhar aí esses temas que eu trouxe para vocês, dentre outros aí, tão importantes quanto nesse curso, perfeito? E é isso, pessoal. Agradeço aí a paciência de vocês aí, e estou à disposição nas minhas redes sociais aí, no Instagram, Gustavo Fernandes _Magalhães, qualquer dúvida, qualquer crítica aí, a gente é aberto para esse tipo de conversa. Pode mandar lá que serão respondidos aí, beleza? Então é isso, fiquem com Deus e boa prova aí para aqueles que vão fazer a prova oral do delegado do Estado de São Paulo, objetivo discursivo de Santa Catarina, e Deus abençoe, tranquilidade, cabeça fria, vai dar tudo certo, permaneçam na luta, permaneçam na caminhada. A única coisa em comum que todo concurseiro todo aprovado, né, todo aquele concurseiro que chegou ao objetivo, a única coisa em comum de todos eles é que persistiram, não desistiram, beleza? Cada um tem sua particularidade, seu modo de estudar, mas todos têm em comum que não desistiram, continuaram na caminhada. Sei que tem dias que não dá para estudar, isso é comum, pessoal. Eu, assim como todos os demais que foram aprovados, passaram por isso, beleza? E é isso, então permaneçam na caminhada. Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.